O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Cenário das Eleições em Pernambuco. Participam Leon Vitor, cientista político, Eduardo Matos de Alencar, sociólogo e editor do site Proveitos Desonestos, João Valadares, jornalista. Lembrando nosso número de WhatsApp para você enviar a pergunta ou dar a sua opinião, 81 98830 7098. E para você acompanhar o programa em tempo real, www.ufpe.br/NTVRU. Vamos continuar falando um pouco mais sobre transferência de votos. O pessoal do PSB costuma chamar o pessoal da chapa Pernambuco vai mudar, do Armando, de turma do Temer, né? Quer dizer, isso inclusive foi muito disseminado na imprensa na semana passada. Mas aí o pessoal de Armando dá o troco dizendo que o PSB foi decisivo no impeachment de Dilma, né? E que de certa forma estaria associado também a um movimento contra o PT. Na verdade, isso é fruto da circunstância política que o país vive, né? A gente está de um tempo para cá nessa confusão de não se sabe em que lado quem está. Mas dentro dessa ideia, o que se quer dizer é que Temer tira voto e Lula dá voto. Isso. Temer é o presidente mais impopular, de acordo com os institutos de pesquisa, se você fizer uma média, da história no Brasil. Então, sobretudo no Nordeste e sobretudo em Pernambuco, né? Onde Lula tem um índice muito elevado, né, nas pesquisas de intenção de voto. Então, é como se você abraçar Temer é perder voto. O mais explícito disso é que a gente tem um ex-ministro na chapa de Armando Monteiro, muito ligado a Temer, né? Ele saiu, evidentemente, para ser candidato, e ele simplesmente não fala no presidente Temer. Esse ex-ministro simplesmente parou de criticar Lula. Você não vê uma crítica do Mendonça Filho a Lula, né? Faz críticas genéricas e tal. Então, assim, é verdade que a turma do Temer, porque tem ministros, enfim, o PSDB, Bruno Araújo, que participou também do ministro. O Armando Monteiro tem uma história. Armando Monteiro foi ministro da presidente Dilma, né? Armando Monteiro foi ministro da presidente Dilma. Armando Monteiro tem uma história, tem uma ligação histórica com o ex-presidente Lula, né? E disse, inclusive, que vota nele. Então, assim, e é verdade, o PSB apoiou o impeachment, Paulo Câmara liberou secretários, inclusive, para votar no impeachment. O PSB tem participação também nisso. Então, assim, mas isso é o jogo da propaganda e, evidentemente, que esses rótulos, numa propaganda eleitoral, colam essas peças e tá no jogo, tá fazendo tudo parte desse jogo. Agora, a gente vai ter que ver se a transferência, se essa estratégia do PT de esticar a corda até ali, o segundo tempo, para transferir voto para um chamado plano B, que o PT não está trabalhando esse plano B, né? É como se assim, o meu candidato está sofrendo uma injustiça agora. Ó. Você que ia votar em Lula, você vai votar aqui nesse candidato. A gente nunca teve isso, como Eduardo está lembrando aqui, a gente tem um fato novo aí, o presidente Lula, né, que tem esse potencial, está dentro de uma cela. Como é que isso vai se dar? Isso vai dar certo? Né? Mas aqui em Pernambuco, Eduardo Campos estava morto, né? Tinha sido vítima daquele acidente já. E ainda assim conseguiu... Acredita-se que por conta dele que de uma Paulo comoção, né? Ali é quase uma eleição de... Assim, a gente não pode comparar muito, né? Eduardo. Eu acho que nesse caso, a gente, no caso do Eduardo Campos, tinha um componente de tragédia. Muito forte, tem um elemento muito trágico. Evidentemente que a militância em torno do presidente Lula mantém a narrativa de que a prisão foi injusta e que o Lula é vítima de uma perseguição das instituições, mas eu acho que há indícios suficientes de que essa narrativa não está impregnada na sociedade como um todo. Então, acho que a gente não pode classificar da mesma forma. A ideia da prisão ainda é muito forte. Quer dizer, acho que ela sempre vai ser forte. Num país como o Brasil, e também tem um problema que é o seguinte, a falta de intermediários, na minha opinião, essa questão, a falta de intermediários carismáticos para trazer essa notícia. Então, a questão é como é que o Lula se comunica nessa situação. Quem é que lê uma carta que o Lula falou? É a Gleisi Hoffmann? É o Lindenberg Farias? É o Radar? Assim,
aparentemente nenhum deles tem carisma suficiente ou mesmo um mínimo de carisma para poder herdar do Lula isso, e ele não vai estar do lado do palanque. É muito importante a gente pensar isso. É que a transferência de voto também se dá pelo sujeito estar abraçando o outro, pelo sujeito estar dizendo que esse cara é o meu candidato, ele vai construindo a identidade. No caso de Paulo Câmara, essa identidade vinha sendo construída, evidentemente, pelo PSB. Né? Eduardo Campos já tinha apontado ele, ungido ele como sucessor. Então, Lula optou por essa estratégia, que ela pode ter um componente eleitoral. Eu defendo que ela também tem um componente da própria pretensão do Lula de se manter na centralidade como uma figura que mande no campo da esquerda, digamos assim. Por quê? Porque se Lula começa o ano passado indicando, por exemplo, um sujeito com um potencial mais arrasador, como, por exemplo, Ciro Gomes, como sucessor dele, me parece evidentemente que ele poderia simplesmente ocupar um segundo lugar no jogo. Então, me parece que tem um dilema também um pouco parecido com o que envolveu a escolha da presidente Dilma Rousseff como sucessora do Lula, que também foi uma figura fabricada. Ela não era uma figura tradicional, liderança do PT, que tivesse um apelo para o público, que já tivesse gerido algo para dar voto, para ter popularidade, etc. Foi construída, né? Foi construída. Leon. Olha, o que eu, na minha concepção, acho é diferente, de fato, do que aconteceu com o Eduardo, que teve a questão da tragédia. Né? Então, houve uma comoção, o enterro, os filhos que ficaram órfãos de pai. Mas, no caso do PT, eles vão tentar fabricar alguma coisa que seja impactante, no mínimo uma injustiça. Não é? E de um ator político que não está submetido ao escrutínio, que é o judiciário. Então, eles vão tentar construir essa narrativa de que, olha a injustiça, a prisão é injusta e agora, além da prisão, ele está impedido de ser candidato. Né? E agora, não tenho a menor dúvida de que ele quer manter essa centralidade, sempre foi assim, na verdade. Né? A gente falava aqui que a Marília Reis tem aquela base do PT com ela, mas não tem a cúpula. Foi o mesmo problema com o João da Costa, quando foi se candidatar à reeleição, entrou no prédio do PT achando que ia ser homologada a sua candidatura, saiu com Humberto Costa candidato. Então, o PT, apesar de ser um partido de base, de ser um partido popular, quem define é a cúpula. Né? Então, se o PSB nacional ir para o palanque do PT nacional, o PT nacional vai dizer para a Marília, olha, o PSB está com a gente, não vamos criar problema para o PSB em Pernambuco. Desiste da disputa. É negada a legenda a ela. Né? Então, eu acho que a estratégia é mais essa. A grande questão é quem que vai disputar a eleição no lugar de Lula. Que eles estão guardando isso daí as 7 chaves e isso tem impedido, porque dependendo do candidato, o perfil muda completamente. Né? É isso que eu digo. A nossa estrutura eleitoral ela é muito baseada na figura do candidato do que no partido, com exceção de alguns pontos. Eu acho que a grande questão é saber o quão Lula transfere esse voto. E essa é a chave dessa eleição. Se a gente pegar a eleição, estava lembrando aqui em 2010, com Lula saindo no auge da sua popularidade, presidente bem aprovado, colocou a Dilma Rousseff para ser a candidata. No começo, levou tempo para as curvas baterem quem aprovava Lula e quem votava em Dilma. Essa faixa do eleitorado entender, colocar na cabeça, ó, essa aqui é a candidata de Lula. Então, assim, há uma dificuldade evidente, né? Lula está preso, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, mas assim, ele está preso, há uma dificuldade. A gente também não sabe que tipo de material foi produzido, né? O PT certamente produziu material, tem informações, algumas informações de bastidores. E a gente vê aqui e acolá algumas imagens inéditas que foi gravado antes. A gente não sabe se há gravações já com o sucessor, imagens de Lula feitas com o sucessor. Então, assim, há um jogo aí de bastidor que é muito intenso. Agora... Então, para o PT apostar, só para finalizar, apostar nessa estratégia de capitalizar o máximo de Lula e depois tirar e colocar um novo jogador, há de se levar em conta que há algumas informações que a gente não tem acesso. Certo. Eu queria trazer um pouco o debate para as nossas composições internas, né? E aí, eu sei que você queria falar, mas vou te passar a palavra, você pode complementar o que você queria falar e depois entrar nesse tópico que eu quero chegar. A chapa de Paulo Câmara é uma chapa que em algum momento se previu que poderia ter como candidatos ao Senado Humberto Costa e até Jarbas Vasconcelos.
parecem... Mas está posto ainda, se o pois PT for com o PSB. Parece uma coisa bem discrepante, considerando o fato de que Jarbas, historicamente, sempre... no começo não, né? Mas depois que Lula foi para o poder, ele começou a falar mal de Lula. Falou mal de Lula, falou. E agora, se ele está ao lado de Humberto Costa, como é que a gente pode entender isso? Tá? Então, o que deve ser, no final, a chapa da Frente Popular aqui em Pernambuco, Leão? O ponto que eu queria voltar era só para dizer que Lula, apesar de preso, ele vence, pelo menos na última pesquisa da Vox Populi, ele vence em todos os cenários de segundo turno. Todos. Você pode botar qualquer pré-candidato lá, ele vence em todos os cenários. Então, o PT ainda tem esse capital ainda a explorar. Com relação à chapa, veja, as pessoas às vezes elas entendem a política como os adversários como inimigos, né? Também às vezes os candidatos e os atores políticos contribuem, né? Porque Jarbas era bem virulento, bem ácido nos discursos, né? Ele escolhia bem adjetivos pesados para poder desqualificar, na verdade, seus opositores. E aí, de repente, ele está agora, provavelmente pode ficar na chapa de alguém que era o principal representante de Lula no Estado, que era o senador Humberto Costa. E aí as pessoas ficam, mas espera aí, não tinha aquele embate? Tem política, não dá para ser assim, nesse embate, porque os adversários são agora porque tem propostas diferentes, tem conjunturas diferentes, tem outros jogos ocultos que a gente desconhece, que movem os partidos, fundo partidário, tempo de TV, e aí, de repente, eles são obrigados, por uma questão de sobrevivência político-partidária, a estarem no mesmo palanque. E aí fica daquela incoerência. Que é isso? Eles brigavam até um tempo desse, o próprio Eduardo Campos fez esse movimento, né? Lá, quando Jarbas rompeu com o Arraes, em meados da década, acho que foi de 90, foi no final de 80, enfim, rompeu com o Arraes, e aí, naquela eleição para a prefeitura, e aí, de repente, passou-se mais de uma década de Eduardo naquele embate com o Jarbas, né? Até que ele massacrou o grupo de Jarbas naquela eleição de 2006, e inclusive Jarbas fazia aquela propaganda que ele tinha massacrado o Arraes, aí Eduardo foi e deu o troco, né? E aí, de repente, eles estavam juntos lá na eleição de 2010, aquela coisa, né, para 2014, então, 2014. E aí, veja, então, na verdade, é como que você lida com o seu opositor, na verdade, seu adversário, seu opositor eleitoral, seu competidor, e não tratá-lo como inimigo, como uma pessoa deplorável, porque depois você pode ter que depender daquela pessoa para a sua própria sobrevivência, não tem como. Vamos continuar trabalhando um pouquinho essa chapa, depois a gente vai ver as outras. Nessa chapa da Frente Popular, surgiu recentemente também aí uma possibilidade de Luciana entrar como vice de Paulo Câmara. E Luciana, que foi também uma das maiores defensoras de Dilma e que mais gritaram contra o impeachment, né? Mas o PCdoB já está aliado ao governo Paulo Câmara, ao PSB aqui em Pernambuco, desde outra eleição, né? Então, qual deve ser essa chapa lá no final e o que é que sobrevive de ideologia dentro dessa composição? Então, eu acho importante a gente ter em mente algumas coisas. É que, primeiro, o PSB está lidando com dilemas. Está lidando com dilemas que não vão ser resolvidos, como a gente colocou aqui, não vão ser resolvidos no âmbito local. Não é só o dilema se Marília Reis vai ser uma concorrente ou vai ser uma eventual aliada, mas é o dilema, por exemplo, se o PDT fica na chapa, porque pelas últimas notícias parece que o Ciro Gomes mandou o mesmo recado para o âmbito local que o Lula teria mandado, ou seja, se Paulo Câmara apoia o PT ou consegue levar o PSB para apoiar o PT e impede de compor uma chapa com ele no nível nacional, o PDT local aqui tira, o que fragmentaria mais ainda a Frente Popular, né, que já veio perdendo partidos para a chapa do Armando. Agora é importante a gente pensar numa coisa, assim, é que fora tempo de TV, fora o dinheiro de fundo partidário, o que está em jogo também em composição de chapa é a quantidade de intermediários que você vai ter para pedir voto para você. É o que a gente em política chama do broker, né? Que tipo de intermediário? A gente pode pensar em prefeito, pode pensar em vereador, pode pensar em cabo eleitoral, na liderança comunitária. A gente pode pensar em todo mundo que, de alguma forma, opera a troca de serviço que poderia ser público por voto, certo? O que a gente chama de mercadoria política. Ou seja, é a liderança comunitária que tem um contato dentro da secretaria que consegue fazer com que o sujeito venha e instale iluminação pública na comunidade e aí, consequentemente, ele ganha a reputação na comunidade. Quando ele pede o voto para alguém, aquele voto é transferido. Então, ainda que seja ilegal. Ainda que seja ilegal.
Então, por exemplo, quando a Lava Jato explorava muito, ou revelou muitos esquemas de Caixa 2, ela não revelou para que serviu o Caixa 2. A gente disse, o Caixa 2 serve para campanha, mas serve para quê? Ninguém falava muito isso. Serve para pagar o quê? Impressão de papel? Não faz muito sentido. Um dos motivos do Caixa 2, e aí tem um pouco da investigação do Cunha, tem evidência disso, são para pagar esses intermediários. Então, pode ser para pagar um prefeito, pode ser para pagar um deputado, que paga um prefeito por sua vez, pode ser para pagar um cabo eleitoral ou um vereador. Então, essa rede é muito complexa e ela entra na conta das pessoas. Nenhum governador pensa, eu não estou aqui pensando quantos prefeitos eu tenho comigo. É evidentemente que ele pensa, porque as pessoas não moram no estado, elas moram no município. Os serviços públicos mais essenciais que elas precisam geralmente vêm do município, não do estado. Então, é importante entender isso. Por exemplo, um exemplo claro agora, que ficou bem revelado como é que isso acontece, foi no Rio de Janeiro, com Crivella. Todo mundo viu aquilo. O sujeito estava trocando cirurgia de catarata, fila da cirurgia de catarata, por apoio político com a base evangélica dele. É evidente que não é um problema restrito ao Crivella. É evidente que é um problema restrito ao serviço público brasileiro. E um dos motivos que ele não funciona é exatamente esse. Então, é aquele negócio, você gerar dificuldade para vender facilidade. Então, isso a gente tem que tomar em consideração também, e que também está no jogo nacional, porque o sujeito pensa isso também. Mais um intervalo, na volta eu prometo que eu passo a palavra para você, tá certo, João? Tá bom. Então a gente volta daqui a pouquinho falando sobre o cenário das eleições em Pernambuco.